Boa noite, amados. Paz seja convosco. Podeis sentar. Quero ficar mais pertinho de vocês. Vamos abrir os Salmos de número 142. Fiquem sentadinhos mesmo, acompanhando a leitura da palavra de Deus. Com a minha voz, clamei ao Senhor. Com a minha voz ao Senhor, supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face. Expus-lhe a minha angústia. Quando meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende o meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura da sua santa palavra e nos dá um recado santo para as nossas vidas, agora, em nome de Jesus. Digam amém? Amém. Eu acho que todos nós temos momentos de segurança, de pé no chão, de força. Mas o que ocorre com alguns é que, de repente, há um mergulho profundo em pânico. As lutas da vida, os problemas da vida, todos nós temos. Mais ou menos, em algumas fases da vida, mais profundos, menos profundos. Mas o que me impressiona no ser é que algumas pessoas alternam altos e baixos de forma assim muito profunda, terrível para si. E aquela dor, aquela preocupação, aquele momento difícil, vira pânico. E é exatamente isso que esse salmo diz. Alguns teólogos dizem que esse é o salmo do medo. Quem escreveu esse salmo foi Davi. E ele estava num momento da vida muito difícil, porque ele estava naquela fase onde Saul ainda reinava e ele já era o escolhido de Deus para substituí-lo. E com isso, então, ele vivia não só a perseguição, mas um medo permanente pelo que poderia acontecer. E aquilo na cabeça de Davi não virou somente medo, mas virou pânico. Eu acho que eu não preciso aqui buscar ajuda no dicionário para explicar o que é pânico. Pânico é o exagero do medo em si, da insegurança em relação às coisas. E esse salmista, naquele momento, vivia isso. Nós precisamos trabalhar muito, porque o nosso medo, ele provém às vezes de coisas históricas. Quem já foi assaltado sabe o que representa o efeito do assalto na sua mente. Quem já esteve em guerra, em situações difíceis, também sabe o que representa historicamente o efeito daquilo. Em 1985,
Eu fui à África trabalhar, e eu nunca tinha experimentado o que significa você estar andando por uma cidade e de repente ouvir barulhos de metralhadora e corpos caindo assim na avenida. Quando eu tive essa primeira experiência num país muçulmano extremo, de você estar andando na rua e sem proteção nenhuma e de repente corpos caem pelo toque de uma metralhadora, e você vê o efeito daquilo, aquilo produz em você um mal-estar incrível, um efeito incrível na sua vida, quanto à insegurança que você passa a ter, o risco que representa você estar naquele lugar. Eu vivi a experiência da perda do meu filho, e todos nós em casa ficamos traumatizados com aquela experiência. Davi, quando escreveu o Salmo, ele tinha um acontecimento histórico no qual ele estava envolvido, que trazia nele esse medo de ter escrevido desta forma. E ele começa dizendo que clamou, suplicou, olha o versículo 1, com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. E ele diz, derramei a minha queixa perante a sua face e expus a minha angústia. Ele estava em pânico. E ele diz, quanto o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda, no caminho em que eu andava, estava um laço. Ele estava em pânico, ele estava se sentindo só, abandonado, ele estava com um conflito muito grande de que não tinha direção, não tinha como sair daquele estado. E é muito importante que você não entre nesse estado. Quando você fica em pânico, as coisas ficam muito mais difíceis para você resolver. Nossa vida é feita de tribulações, de dores. A tribulação não dá para ser evitada, tirada da nossa vida. Nós estamos sujeitas a ela. O que precisa aprendermos não é conviver com a tribulação, mas aprender com ela e administrar. Domingo eu pregava e ensinava aos amados um ensinamento que a Bíblia diz, que a alegria é uma péssima mestra, porque na alegria nós não aprendemos nada. Eu ensinava isso a vocês no domingo. Nós aprendemos muito mais na tribulação do que na alegria. A tribulação nos ensina muito mais, mas muito mais. Nós aprendemos mais com a tribulação do que com a alegria. Assim como nós aprendemos mais com a dureza do que com a fartura. A fartura não ensina. A fartura só nós torramos com ela. Eu aprendi muito mais nos momentos de dificuldade da minha vida financeira do que nos momentos que ganhava em dólares, numa situação altamente estável. Você aprende muito mais na experiência de andar num ônibus, num metrô apertado, do que você no conforto do teu carro com ar-condicionado. A tribulação faz parte da nossa vida. E ela advém de várias frentes, como essas que eu dizia, de situações que você viveu, ou que você está envolvida. A tribulação está ali. Não tenha medo dela. Não tenha medo das dificuldades, do caminho difícil, do caminho cheio de pedras, do caminho distante, da caminhada longa. Não tenha medo, não se assuste com as vicissitudes da vida. Aprenda com elas, sabe? Passe por elas e vença cada dia, cada uma,
a cada grau dessa dificuldade, você vai passando e vai vencendo. O grande problema é quando você entra em pânico. E em pânico, você não resolve problemas. Você não administra problemas. Em pânico, você não enxerga nada. Você não discerne nada. Você não tem percepção nenhuma. Em pânico, você fica fora do controle de fazer algo. De pensar numa estratégia, numa forma de sair. Deus quer nos ensinar a termos tranquilidade nas horas mais difíceis. Nos momentos mais áridos da vida, é aquele momento que você precisa estar calmo, bem tranquilo, para poder discernir o que é melhor. Quando você passar por uma experiência em limites extremos, sabe, antes de você ficar totalmente desarrumado, desajeitado, acalma, sabe, busque a Deus, clame a Deus, suplique a Deus, e permita que você possa ter o máximo de controle possível, sem pânico, na direção de resolver aquela dificuldade. Você precisa permitir que Deus produza em você isso. Algumas pessoas são muito emocionais e vivem as suas dificuldades e os seus problemas e levam ao limite da emoção, do descontrole, e acabam piorando mais do que já é o próprio problema. Deus quer ensinar nesta noite a que você passe as suas dificuldades, não se acostume a ela, porque Deus não tem prazer que você prevaleça nisso. Esse não é o status que Deus quer para a tua vida, mas Ele quer que você passe por isso, aprenda com isso e possa administrar e vencer. Eu ensinava ainda no domingo que algumas enfermidades e tribulações são causas dos nossos erros, das nossas atitudes. Eu dizia no domingo, ensinava aos amados que quando você tem consciência de que você está vivendo uma tribulação, ou uma enfermidade, ou um problema, objetivamente causado por uma atitude sua, assuma isso. Seja um ser responsável. Sabe, os nossos erros devem ser assumidos. E a palavra de Deus diz assim: vá ao Senhor, confesse os seus pecados. Ele é fiel e justo para perdoar. Nosso Deus é um Deus misericordioso, clemente, paciencioso, longânimo. Nosso Deus não é cruel, não é esse Deus déspota que estão colocando, ensinando as pessoas. Nosso Deus é rico em amor, em paciência, em misericórdia, em clemência. Isso posto, nós sabemos que Ele nos julga, mas Ele nos julga com amor. Quando você quebranta o coração, quando você abre o coração na direção de Deus e expõe de forma direta, objetiva: eu errei, isso é parte de uma decisão errada, eu optei por isso, conscientemente fiz isso, ó Deus, me ponho diante de Ti, mais uma vez, para que a Tua clemência, se haja em mim, na minha vida. Ele é rico em perdoar. O Senhor, Ele é bondoso, o seu caráter inclui-se todas essas virtudes que nós falamos. Quando você faz isso, a tribulação, ela calma, ela vai embora, mesmo que você ainda sobreviva um tempo, dentro dela é algo que você pode administrar.
O segundo tipo de tribulação que você pode viver é a mesma que eu dizia no domingo. É aquela que foi dada a Jó, que não tinha nada com uma situação, mas que viveu uma experiência difícil por um tempo, porque Deus queria lhe ensinar algo, queria lhe mostrar algo, queria que ele aprendesse algo. Nós aprendemos, às vezes, na tribulação, e Deus nos permite que vivamos um tempo de dificuldade para que possamos entender. Algumas pessoas chegam ao entendimento na hora da dor. Eu dizia aqui, no domingo ainda, ilustrando a palavra, eu dizia que alguns maridos acabam aprendendo a entender melhor a esposa que está ao seu lado depois que a perdeu. Às vezes nós podemos entender mais as pessoas depois que elas foram embora. Porque quando estava bem, nós não olhávamos com a capacidade de interpretar melhor, de entender melhor. Muitas vezes a perda ocorreu e nós podíamos ter mudado aquela direção, aquele destino, e não o fizemos. E agora, então, na tribulação, nós podemos entender melhor. A tribulação não vem para te matar, a tribulação vem para te ensinar. A partir do momento que você aprendeu, a tribulação acaba. Às vezes, homens duros, a palavra diz assim, de dura cerviz, homens de cabeça dura, mulheres de cabeça dura, precisam passar, às vezes, por apertos para poder mudar. Para poder mudar. Deus tem dado algumas tribulações na sua vida, algumas lutas na tua vida, exatamente esperando que você mude. E basta mudar para que o Senhor tire, porque Ele não tem prazer que isso prevaleça na tua vida. Deus quer, nesta noite, também, tirar da tua cabeça, do teu pensamento, sabe, esse pânico que toma essas lutas que você vem passando. Alguns de vocês estão transformando coisas difíceis em coisas piores. Alguns de vocês estão transformando coisas piores em coisas insuportáveis, mortais. E Deus quer dizer para você nesta noite, pânico não. Pânico não. Sabe, você já mergulhou em depressão, em amargura, em tristeza. O Senhor diz assim, vamos voltar novamente à normalidade. Os problemas estão aí não para te arrasar, para te destruir. Os problemas estão aí para você administrar. Eu sempre ensino os meus amados, quando você tem uma dívida a pagar, em vez de você arrancar os cabelos e não dormir de noite, o que você faz é, dorme de noite e no dia seguinte senta com o seu credor e conversa com ele. Devo, não nego, quero pagar, me ajude. Algumas pessoas se suicidaram no tempo do projeto Collor, onde os dinheiros todos foram subtraídos e raptados aí de forma abrupta, violenta. Alguns se suicidaram em períodos históricos da economia do nosso país, quando houveram situações de pânico econômico. Essas pessoas são exatamente pessoas que mergulham na dor, no medo, no pânico e vão ao extremo. Alguns de vocês têm mergulhado, sabe, no medo, na dificuldade, sabe, tratando as coisas como insolúveis, como absolutamente incapaz de mudar o rumo e a direção. Todas as coisas são possíveis a Deus. Todas as coisas são possíveis se você tiver fé. Todas as coisas são possíveis se você crer.
Todas as coisas serão possíveis se você administrar com parcimônia, com equilíbrio, com tranquilidade. Sabe, é na tua tranquilidade que vem a vitória, é na tua tranquilidade que vem a razão, é na tua tranquilidade é que você vem discernir o que é melhor, a melhor direção, o melhor passo. Sempre ensino aos casais, quando o casal começa a brigar, fica um quieto, se possível os dois, adia para amanhã, sabe? E não tem nada melhor como levantar cedo e dizer, bom dia, meu amor, tudo bem? E tomar o café e dizer, podemos retomar o assunto lá? Vamos conversar mais um pouquinho? Aí conversa 2 palavrinhas e pega fogo de novo. Você diz, opa, ponto final, bandeira vermelha, suspenso para outra hora. Tranquilidade. É com calma que você administra as coisas. Sabe, no desespero, no caos, no pânico, você faz mais e mais besteiras. Você acaba aprofundando mais ainda uma crise que já é grave, que já é difícil. Deus quer te ensinar esta noite a ser um ser ponderado, equilibrado, racional. Que o Senhor possa tirar da tua cabeça o que nós chamamos de precipitação. Que o Senhor possa tirar da tua cabeça o desespero, o extremo do descontrole. Deus quer tirar do teu coração essa ideia profunda de derrota, de pessimismo, de que tudo não vai dar certo, que tudo está errado para você. Sabe, eu quero que você evolua na direção de melhorar os teus pensamentos, as tuas coisas. Pare de agravar as coisas mais e mais. Eu dizia ainda no domingo, ilustrando, sobre aquele cara com doença, e ele toma uma gripe e ele diz que está com pneumonia. Aí ele vai no médico, o médico diz que ele está com pneumonia, ele está com câncer. Aí o médico fala assim, você tem cura? Ele diz, eu vou morrer o mês que vem. E ele vai agravando, cada vez mais agravando. O casal brigou um pouquinho hoje, ele diz, meu casamento acabou. São as pessoas que, além do pânico, são pessimistas em relação aos acontecimentos da sua vida. Olha, você está gripadinha, diz, não é um resfriado, dei um espirro, estou ótimo, é uma posição diferente. Alguém falou assim, está com uma doença terrível, não estou passando por uma dificuldade, uma enfermidade, mas já estou recuperando, já estou vivendo, já estou restaurando, e assim por diante. Algumas pessoas querem mascarar o problema, como dizer assim, não tenho problema nenhum, está tudo ótimo comigo, tudo vai bem comigo. Não é mascarar o problema que resolve, não é encobrir o problema que resolve, não é esconder o problema que resolve, é administrar o problema. Esses dias, eu aconselhava uma mãe que estava desesperada, porque a filha solteira engravidou e a barriga crescia, e ela fazia todo um esforço em esconder a barriga. E eu disse para ela assim, até quando, minha filha? Daqui a alguns meses não vai dar mais. Você vai dizer que comeu muito, engordou bastante? Assuma a dificuldade. Gravidez não é o fim do mundo. Administre essa situação com tranquilidade e as pessoas que te amam vão poder te entender. Tenha o filho com todo cuidado, no lugar ideal, com toda a cobertura de saúde necessária. E as pessoas que aprendam a olhar para você e conviver com você dentro das circunstâncias nas quais você está. Você precisa fazer do problema uma forma tranquila de administrar e resolver sem entrar em pânico. O que o salmista fez foi buscar em Deus
Ele primeiro começou falando da sua busca, começou falando de todo o seu clamor a Deus, e depois ele começou a contar. E ele tinha muitos problemas, muitos problemas. Além da perseguição, ele se sentia sozinho, ele não se sentia amado, ele não se sentia acobertado por amigos e por Deus. Quando você começa a entrar em pânico, você começa a achar que todo mundo é contra você, a tua família é contra você, o mundo é contra você e Deus é contra você também. Sabe, você vai entrando num estado psicológico tão degradável, você vai entrando numa profundidade tão negativa que você acha até que Deus virou as costas para a tua vida. E aí, os teus filhos te abandonaram, a tua casa te abandonou, todo mundo está de costa para você. E você tem a sensação de que é o único ser que está virado numa direção, os demais todos estão em outra direção. E aí, depressão, caos, morte, derrota. Ninguém de cabeça baixa levanta a sua vida. Ninguém desestruturado psicologicamente pode crescer. Nem o ser mais espiritualizado que possa ter nessa terra, se ele não tiver uma saúde mental para enfrentar a vida, ele é um derrotado. Não há nada que possa fazer sobre uma mente doentia, uma mente insana, uma mente perdida. Deus possa nos abençoar por esta palavra, tirando de nós medo e, acima de tudo, o pânico, para que possamos cuidar das nossas coisinhas, dos nossos assuntos. Problemas todos nós temos, cada um de nós temos um. Amanhã temos algo para resolver. Sexta-feira temos algo para resolver. Segunda você tem algo para resolver. Vá com tranquilidade resolver. Diga, o Senhor é por mim, o Senhor age comigo, o Senhor interage comigo. O Senhor está em minha vida, eu clamo, eu suplico, Ele responde, e os meus problemas, todos os meus problemas, serão ao tempo do Senhor, todos resolvidos e solvidos, e eu estarei em paz. Uma das coisas importantes da vida, e nossa igreja tem essa postura, algumas igrejas dizem, a paz do Senhor. O que esses amados querem dizer quando se saúdam? Ele diz, a paz do Senhor seja sobre você. Algumas igrejas dizem, a paz de Deus. O que esses amados querem dizer? Querem dizer, a paz do meu Deus seja sobre a tua vida. É uma saudação. A nossa igreja diz, paz seja convosco. O que é isso aí, pastor? Não é a paz de Deus, nem a paz do Senhor? Nossa igreja tem uma visão de que, ao saudarmos uns aos outros, eu estou dizendo, eu estou em paz, então eu digo assim, paz seja convosco. Entendeu? Essa é a visão da nossa igreja. Deus agiu sobre mim e me trouxe paz. E eu posso dizer para a doutora Áurea, paz, a minha paz, né? Eu vos dou. O próprio Senhor Jesus, quando chegou, Ele diz, né, a minha paz vos dou. Ele tinha paz e por isso Ele dava paz. Então, quando eu saúdo você no Senhor, eu digo, paz seja convosco. E se você não tiver em paz, ou não receber a minha paz, a tua paz volta para mim. Não volta para o Senhor, volta para mim. Por isso que eu sempre digo a vocês, quando entrar em uma casa, abrir a porta, diga, paz seja nesse lugar. Agora, tem paz quem está lutando com problemas? Pode ter. Se ele tiver equilíbrio, se ele tiver capacidade de administrar, mesmo com as maiores dificuldades, ele pode ter paz. Paulo escreve isso, das lutas que ele teve, dos abandonos, dos problemas, dos que estavam julgando, de toda a situação que ele vivia ali difícil, ele dizia, estou em paz, estou pronto, estou feliz, apesar disso. Agora, quando você está em pânico, você perde a paz, você perde o equilíbrio, você perde toda a tua capacidade de equalizar as coisas.
Deus quer que você tenha paz. Ele não disse assim, vocês não terão problemas, ele disse, tereis aflições. Tereis aflições. Ele disse, eu venci. Sabe, o Senhor disse assim, você nunca vai ter dificuldade, nunca vai um ladrão aparecer por aqui ou por ali, ou alguém vai aparecer para te incomodar, alguma dificuldade. Não, nós estamos sujeitos a tudo que esse mundo decaído oferece. Todo tipo de sofrimento. Mas nós temos a paz. E não estamos em pânico. O pânico não temos, porque temos o equilíbrio, a estabilidade, a confiança que Deus está sobre nós. Sabe, nós estamos na plenitude da nossa mente, da nossa capacidade de olhar por cima e dizer assim, estou no controle de todas as coisas. Sabe, estou no controle. É a mesma tranquilidade de, sabe, quando as coisas começam a ficar difíceis na tua vida, você está de forma tranquila, olhando para aquele problema e diz assim, estou no controle, Deus é comigo. Sabe, eu sei o que eu vou fazer, eu sei que atitude tomar, eu sei exatamente. Eu mexo com incêndio, sou um profissional especializado em fogo. E uma das coisas que nós aprendemos exatamente para combater o fogo é a tranquilidade para decidir o que fazer, porque você tem pouco tempo e tem que acertar. Quando você faz uma palestra sobre preparação de fuga, rota de fuga, exatamente você ensina as pessoas a tomar atitudes na hora do sinistro. O que acontece quando pegou fogo no Joelma, no Andraus? Pessoas se jogavam. Eu estava trabalhando no incêndio do Andraus. Pessoas morreram desnecessariamente. Porque no desespero da chama chegando, eles se atiravam dos apartamentos, dos andares. E às vezes a escada já estava ali, o socorro já estava ali, a resposta já estava ali, mas elas estavam em pânico. Deus não quer isso da sua vida. Ele não quer que você se desespere ao ponto de se atirar, de se jogar, de morrer, de interromper a tua vida. Ele quer que você tenha a ponderação, a capacidade de, sabe, estabilizar e tomar decisões que te darão sobrevida, que darão bênção para você. Algumas pessoas que estão aqui estão em pânico com seus problemas. Algumas das pessoas que estão aqui estão assustadíssimas com seus problemas. E eu ministro em nome do Senhor Jesus a bênção sobre a sua vida. E eu retiro da sua cabeça o desespero. Eu retiro da sua cabeça esse extremo descontrole e pânico que tomou tua vida nesses dias. E determino em nome de Jesus que a tua vida seja liberada, sabe, para um estado emocional controlável. E a bênção de Deus seja sobre você. Joninhas vai cantar um louvor de adoração a Deus. Aproveita o violão aqui. Isso. É alguma coisa que nós possamos, sabe, ouvir e, sabe, mergulhar um pouco. Mas algo assim bem devocional que possa produzir nas nossas vidas esse bálsamo que você precisa.